Uma vitória espetacular do Flamengo sobre o Bahia, que estava a 11 jogos invictos, jogo que valia a liderança. E o Flamengo, de novo, foi o time que lutou até o final para buscar o resultado, para buscar a vitória. Rira, Flamengo mutilado, mas é muito superior ao Bahia em termos de nome. Isso é verdade. Então essa boleta de falar que está se jogando não procede. Tá bom, Antoniel. Então os caras que estão convocados não existem, né? O elenco do Flamengo não é esse, amigo. O elenco do Flamengo é um elenco mais completo, mais rico e melhor. Então tá jogando muito mutilado, isso é fato. Tá? Isso é muito engraçado, quer dizer. Então, porque o Flamengo tem bons jogadores no elenco, o Flamengo não pode se queixar de perder vários jogadores no meio da competição. Ora, bola, o time do Flamengo não é esse. O time do Flamengo é com mais jogadores que não estão presentes. É cada uma, né, cara? A cara de pau. Amigo, vou dizer cada uma, né, cara? A cara de pau. Amigo, vou dizer uma coisa pra você. Chupa! Agora eu vou mandar assim. E quem viu hoje no Maracanã o jogo Flamengo e Bahia entendeu o porquê do Bahia estar onde ele está no Campeonato Brasileiro. É um time que não perdia 11 jogos. Resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto. Claro. A raça está superando, está fazendo o Flamengo buscar alguma coisa que a princípio não seria viável pelos desfalques que o time tem? Sim, tá conseguindo buscar mais uma vez um gol. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória muito boa aí do Flamengo, né, 2-1 em cima do Bahia, e um jogo muito bom. Um espetáculo aí de duas equipes que estão brigando ali cabeça a cabeça, a liderança do campeonato. O Flamengo venceu, então é líder, mas o Bahia é um time muito bom. A gente tem que dar os parabéns ao trabalho do Rogério Ceni lá do Bahia. E te falar, o time do Bahia é muito bom. Me surpreendeu, mesmo eu conhecendo como o Bahia joga, surpreendeu o Bahia conseguiu propor jogo, principalmente no primeiro tempo ali, dominando as melhores chances, vamos dizer assim, do jogo, tendo a posse de bola, o Flamengo sendo um time mais reativo, né? Um jogo mais vertical. Porém, é aquilo. O Bahia, nesse campeonato, vai dar trabalho. E, obviamente, né, o Flamengo aí cheio de desfalque. O Flamengo com jogadores convocados, Copa América, lesionados também. Então a gente tem que ficar muito feliz com a vitória que foi na raça. E é um jeito que o Flamengo vem desempenhando, é que o Flamengo não desiste, vai lutando até o final. É isso que a torcida gosta e sempre criticou o Flamengo do ano passado, que não tinha técnico. Vitor Pereira, Dorival, e depois Vitor Pereira e Sampaoli, né? Mas é isso aí, vitória 2-1 e segue o líder. Vambora com mais um vídeo e deixa o seu like aí, galera. Uma vitória espetacular do Flamengo sobre o Bahia, que estava a 11 jogos invictos, jogo que valia a liderança, e o Flamengo, de novo, foi o time que lutou até o final para buscar o resultado, para buscar a vitória. Segundo jogo seguido com gol nos acréscimos ali no finalzinho, emocionando o torcedor, momento muito bacana de comunhão entre a torcida e o time, até o Tite participou lá, foi para dentro do campo festejar. Muito bacana esse momento do Flamengo, superando as suas adversidades, que não são poucas, né? Flamengo hoje, gente, não tinha os 4 uruguaios, Flamengo não tinha o Pulga, né, também convocado, Flamengo não tinha a opção do Igor Jesus para o meio campo, teve que jogar de novo o Léo Ortiz ali improvisado como volante, o Flamengo não tinha o Fabrício Bruno machucado, o Flamengo perdeu o Cebolinha no final do primeiro tempo, não voltou para a segunda etapa. Durante o segundo tempo, perdeu o Ayrton Lucas, o Cleiton teve que entrar ali improvisado como lateral, o garoto. Então, muitos problemas, né? Muitos problemas. E ainda assim o Flamengo conseguiu buscar até o final a vitória. As vestidas do Tite no segundo tempo foram para vencer. O Rogério também colocou jogadores em campo buscando a vitória, o que proporcionou um jogo muito bom, de muita coragem das equipes, né? Buscando vencer, cada um dentro da sua estratégia, posse de bola do Bahia e o Flamengo mais reativo, se adaptando ao adversário e às circunstâncias, né? O Flamengo não é um time de jogo reativo, mas tem que saber jogar assim quando necessário, que eu sempre digo. O problema não é jogar dessa maneira, o problema é só jogar dessa maneira e você tendo grandes jogadores, aí fica até difícil de entender. Mas a diversidade de jogo é importante, o Flamengo teve diversidade de jogo, o Flamengo se encaixou de uma outra forma e conseguiu uma vitória arrancada na marra, como a torcida gosta, lutando até o final, se superando e chegando a 7 pontos ganhos em 9 disputados nesse período em que a Copa América, o calendário da CBF, mutilam o Flamengo, sacrificam o Flamengo, deixam o Flamengo numa... Mutilam o Flamengo, sacrificam o Flamengo, deixam o Flamengo numa situação difícil, mas não impossível de ser superada. E o Flamengo supera isso de forma muito empolgante para o seu torcedor, pela forma como o time lutou até o final, sem
deixar qualquer dúvida para o torcedor com relação ao espírito da equipe, a vontade de vencer e a entrega do time do Brasil. E concordo, Gerson melhor em campo, fez um gol, deu passe para outro gol, jogou bem no meio, jogou bem na ponta, muita liderança, desarmando, participando do jogo de forma mais ativa. O Gerson está voltando a ser um jogador diferente, um jogador especial, né? E o Wesley muito melhor agora nesses últimos jogos, hoje cresceu também, uma boa partida do jovem Wesley. Muito, tá sim, o Davi Luiz é uma liderança muito positiva. Fico feliz de vê-lo novamente jogando em bom nível, porque é um cara muito legal, é um jogador muito dedicado, é um cara com vontade de vencer, experiente. O Davi Luiz é uma liderança positiva, acredite. Henrique, criticando o Wesley, pô, Flávio, desculpa, eu discordo de você, cara. Eu acho que o Wesley fez um jogo muito correto hoje. Ricardo Cordeiro com a gente também. O Bahia tem um time bem treinado, você valoriza a vitória do Flamengo. Muito bem treinado o time do Bahia. O Renan Almeida também com a gente, Luiz Adonis. Enfim, sem modo banana, o Toniel Ferreira, Flamengo mutilado, mas é muito superior ao Bahia em termos de nome. Isso é verdade. Então essa boleta de falar que está sendo jogado não procede. Tá bom, Toniel. Então os caras que estão convocados não existem, né? O elenco do Flamengo não é esse, amigo. O elenco do Flamengo é um elenco mais completo, mais rico e melhor. Então tá jogando muito mutilado, isso é fato, tá? Isso é muito engraçado, quer dizer. Então porque o Flamengo tem bons jogadores no elenco, o Flamengo não pode se queixar de perder vários jogadores no meio da competição. Ora, bolas, o time do Flamengo não é esse. O time do Flamengo é com mais jogadores que não estão presentes. É cada uma, né, cara? A cara de pau. Amigo, vou dizer cada uma, né, cara? A cara de pau. Amigo, vou dizer uma coisa pra você. Chupa! Agora eu vou mandar assim. Esses bobos que vêm pra cá tentar minimizar uma coisa tão óbvia. Onde você viu no planeta Terra um time que disputa um campeonato, perde vários jogadores. Ele se supera e vence. Ah, não, é mimimi. Ah, chupa, trouxa. Cada um que aparece, rapaz. Cada um, né? Eu vou te contar, pô. Só rindo desses caras, mano. Não sei nem quem veio para a última Copa. Não demorou para perceber, corrigir que estava perdendo meu campo. Não acho que foi bem isso, não. Para mim, a questão foi a estratégia. O Flamengo tentou fazer um jogo mais reativo no primeiro tempo. A bola do Bahia, o Flamengo tentava acelerar. E no segundo tempo ele mudou um pouco isso, mudou bastante com as mexidas, e o Bahia deu uma cansada. Aí o Flamengo meio que tomou mais conta do jogo, pressionou mais, uma mudança de postura. O jogo tem diferentes momentos, né? Durante o seu andamento. Vamos ver a coisa. Boa noite. Que vitória na raça. Davi Luiz, nunca critiquei. Emocionante a comemoração dele, sem dúvida. O Davi é um cara bom de grupo, cara. Um cara positivo no grupo. Pode acreditar. É um cara muito vencedor, cara. Um cara que tem um currículo de conquistas, times grandes, camisas pesadas, muita experiência. Um cara que ajuda os outros ali, com os companheiros. É um cara bacana. Eu gosto do Davi Luiz. Entendeu? Ele estava mal, a gente começa a questionar. Pô, será que ele ainda consegue jogar? E está mostrando que ainda consegue ser útil. Então, que assim seja. Sérgio, mandou muito bem, é isso mesmo. Pô, o maluco querendo minimizar os desfalques. Ah, porque vocês têm muitos jogadores. Porra, mas o time não é esse. O time é com todo mundo, meu irmão. Tem que enfrentar o Flamengo inteiro, compadre. Aí o cara vai lá, ele leva 5 caras, o outro se machuca, as lesões, suspensões são no jogo. Mas 5 jogadores. De La Cruz, Arrascaeta, Pulga. Meio campo do Flamengo, Vinha, que é o lateral que seria titular hoje com toda certeza. Está na fase melhor do que o Ayrton, né? Pô, e o Varela? Pô, lateral titular. Os 2 laterais que estariam jogando hoje e 3 caras do meio campo. O Flamengo perde ali um miolo todo. Brincadeira. Falar do jogo do líder, né? Falar do jogo do Flamengo, minha gente. Que jogo no Maracanã. Flamengo 2, Bahia 1. Quem viu esse jogo hoje, o reencontro de Everton Ribeiro com a nação rubro-negra, no final ele foi lá na galera, foi homenageado, né? Ele é um jogador histórico no Flamengo, né? Um jogador que conquistou 11 títulos, que fez parte de um momento mágico. Então, obviamente, que ele estará para sempre no coração de toda a nação rubro-negra. Então, foi muito homenageado no Maracanã e tal. Fez até um bom jogo, Everton Ribeiro, dentro da característica dele, né? Um jogador de muita técnica, de bons passes. E quem viu hoje no Maracanã o jogo Flamengo e Bahia entendeu o porquê do Bahia estar onde ele está no Campeonato Brasileiro. É um time que não perdia 11 jogos, perdeu hoje a invencibilidade. O Flamengo do Tite alcança a marca de 8 partidas seguidas sem perder. A última derrota, né, do Flamengo, se eu não estou enganado, foi para a equipe do Palestino. O Flamengo perdeu para o Palestino por 2-0 naquele período ali, que perdeu o Palestino, perdeu o Botafogo, perdeu o Bolívar e tal. Aquilo ali já tem um tempo que não acontece. Então o Bahia tem um bom time. O Rogério Ceni tem uma equipe muito organizada, muito bem treinada
E eu chego a dizer o seguinte, o Flamengo teve que, suar e muito para conseguir ganhar esse jogo hoje no Maracanã. Primeiro porque o Flamengo está com uma série de desfalques. Mas mostrou mais uma vez no Maracanã que tem um elenco extraordinário. O melhor elenco do futebol da América. Hoje o Flamengo tinha 7 ausências. Né? E ausências muito importantes. E mesmo assim o Flamengo consegue colocar em campo uma equipe extremamente competitiva. Uma equipe que tinha Gabigol no banco de reservas. E muitos garotos. Né? Tinha Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas. E 7 ausências. O Flamengo, ele não jogou bem. Tecnicamente falando, não foi uma partida primorosa. Taticamente, o Tite precisou fazer algumas correções ao longo do jogo, principalmente no segundo tempo. O Bahia fez um grande jogo e valorizou muito a vitória do Flamengo. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, embora o Flamengo tenha criado algumas oportunidades de gol, com o Lohan, com o Cebolinha, que perderam a oportunidade, mas o Bahia, ele teve o controle do jogo. O Bahia encontrou espaços para tocar a bola. E como tem um meio-campo de muita qualidade, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, o Bahia ficou muito tempo com a bola e tocando. O Flamengo teve problemas porque o Léo Ortiz, ele é um zagueiro que está improvisado como volante e mais uma vez jogou muito bem. E o Gerson, que a gente sabe que joga ali, mas não é a função onde ele rende mais. O Bahia foi melhor no jogo até o momento que Tite fez as alterações no segundo tempo. Ele tira o Luiz Araújo e o Lohan e ele coloca Alan e Gabigol. E aí o jogo mudou. Por quê? O Alan, ele é um volante por essência. Ele é um jogador que tem uma capacidade de marcação maior. Então ele fechou mais os espaços no meio-campo. A partir da entrada do Alan, o Bahia não teve mais tanta liberdade para trocar passes. Everton Ribeiro não teve tanto espaço para flutuar entre as linhas e criar jogadas. E o Gerson foi para o lado direito do campo, onde ele efetivamente joga muito bem, onde ele está se destacando, onde ele está descobrindo cada vez mais um posicionamento em que ele consegue usar todo o potencial que tem. Então, a partir dessas mexidas do Tite, ali por volta de 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, Alan entrando como volante, compondo com Léo Ortiz, e o Gerson indo para o lado direito, o Flamengo melhorou no jogo. E aí, na base da imposição, na base da raça, amor e paixão, como diz a sua torcida, empurrado pela galera, o Flamengo foi para cima. E numa pressão final, quando o Bahia também teve a oportunidade no final de fazer gols em contra-ataques, o Flamengo foi lá e conseguiu o gol da vitória com o Davi Luiz, né? Mas é um Gerson muito importante, e é um Gerson muito importante em duas funções. Seja como um meia-direita, sempre puxando para a perna canhota e olhando, né, a área ali em diagonal, com ótimos cruzamentos, ou o Gerson que faz o Flamengo sentir menos a falta do De La Cruz. Né? Porque com o De La Cruz em campo, o Gerson ocupa outro espaço. Sem o De La Cruz, o Gerson ocupa o espaço do De La Cruz, e ocupa muito bem. Embora não sejam jogadores iguais, são jogadores capazes de preencher o mesmo espaço do campo com outro tipo de característica, né? E hoje o gol que ele faz é um gol
de quem pega o campo de frente, de quem vem de trás e aproveita o pivô maravilhoso, inteligente, que o Pedro fez para bater de canhota e não dar chance para o Marcos Felipe. Então, é um jogador muito inteligente, muito técnico, mais maduro e por isso ele veste a braçadeira de capitão. Né? Num Flamengo com tantos desfalques, com algumas crises de liderança, né? O próprio Gabi já foi líder do Flamengo, né? Capitão em algum momento, hoje reserva, etc. e tal. Vários jogadores saíram, os mais experientes. O Gerson assume esse papel. Hoje foi o capitão e foi um dos bons nomes do Flamengo. Quando o Tite faz a troca do segundo tempo e coloca o Alan de segundo volante e tira o Luiz Araújo, que era o ponta pela direita, ele bota o Gerson para ser o meia-direita e o Alan para ser o segundo volante com o Léo Ortiz de primeiro. Isso funciona, o Gerson encontra espaço para atacar por ali. Tem uma conversa, assim, em redes sociais, principalmente, e eu também estava acompanhando ao longo do jogo, que os torcedores falavam assim, é impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar, porque até o final está lutando, tem muita raça, isso a gente não via há um depois, tempo. Né? Durante e depois, assim, o segundo tempo e agora no finalzinho, eles falando muito isso. Você também sente isso, André? É uma coisa muito de torcedor. Claro que é de torcedor, mas se a gente pensar em como foi o jogo de hoje, o Flamengo não tendo como, num primeiro momento, se desvencilhar do domínio do Bahia, e foi um domínio técnico, né? Não foi só uma questão, às vezes uma equipe consegue dominar a outra, sendo que essa equipe tem mais posse, mais iniciativa, mais presença no ataque, mas o time, no caso visitante, está tão bem postado para jogar no erro e no espaço que, às vezes, passa um primeiro tempo com 30% de posse e no contra-ataque fez 2 gols. E quem dominou o jogo? É uma boa conversa essa. Não foi o que o Bahia fez como visitante hoje. O Bahia jogou mandando. Foi uma coisa bonita de ver. Um time que fez os campeonatos brasileiros aí nos últimos anos, como o Bahia fez, ir ao Maracanã, enfrentar o Flamengo, não importa a escalação, e se comportar da maneira corajosa como o Bahia fez hoje, e a gente tem que aplaudir, independentemente do resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto, claro, do que mais um gol nos acréscimos. Sim. Mas eu acho que isso é que deixou o torcedor, falando especificamente de hoje, com essa impressão de que o grande Flamengo voltou, porque é um time que lutou mesmo até o fim, vem de uma partida em que também conseguiu um resultado que não era o de vitória, mas foi importante pelo ponto que o Flamengo ganhou em Curitiba. Isso mostra espírito, mostra combatividade, mostra luta, né? E é claro que o torcedor gosta muito de ver esse tipo de coisa. 2 jogos assim, né? É claro que mexe com o torcedor. Mas você também sente isso, Zupa? É um Flamengo diferente de outros? Mas eu acho que é consequência. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado. E uma coisa leva a outra, né? Os jogadores sabem que são bem treinados, acreditam no trabalho que é feito, acreditam um no outro, o ambiente é melhor, o nível de confiança é maior. Ou você acha que o Flamengo do Sampaoli, onde era uma zona, ninguém se gostava, jogadores não gostavam da comissão técnica, jogadores tinham problema com a diretoria, era uma zona danada. É claro que os caras não vão correr o máximo que podem correr, porque o ambiente não é o melhor, o nível de confiança não é o mais alto. Então, qual é o exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos, daquele time que não desiste nunca? O Palmeiras. E por quê? Porque o trabalho é muito bem feito e todo o ambiente gira a favor daquilo, para aquilo acontecer. E os jogadores sabem que se eles fizerem o que está sendo programado, o que foi treinado, o que foi trabalhado, a chance de, em algum momento, as coisas acontecerem é muito maior. E o Flamengo está tentando viver uma onda parecida, porque o trabalho é muito bem feito e esse é o perfil da comissão técnica do Flamengo. É construir esse tipo de relação. E não estou falando de relação de amizade propriamente dita. Acho que isso também, mas é outra parada. É a qualidade do trabalho e o entendimento dos jogadores de que ali está todo mundo trabalhando num sentido só. E isso faz com que o time corra mais, se entregue mais e passe ao torcedor essa sensação de que é um time com mais raça. Time organizado sempre parece um time com mais raça do que um time bagunçado. Pois é, a gente também viu um reencontro do Everton Ribeiro hoje com o seu ex-time, com o Flamengo, no Maracanã. Ele foi substituído pelo Carlos Depena. Foi. E aí o pessoal vai, meio que vai, mas também aplaude. A gente tem os números do Everton Ribeiro para a gente falar dele e também...
A raça está superando, está fazendo o Flamengo buscar alguma coisa que a princípio não seria viável pelos desfalques que o time tem? Sim, tá conseguindo buscar mais uma vez um gol no final, como foi contra o Atlético Paranaense, hoje de novo contra o Bahia, e aí conseguiu um ponto lá e mais 2, né, já que estava empatando, conseguiu mais 2 hoje, né, então foram 3 pontos ali conquistados já na reta final, já nos acréscimos nos últimos 2 jogos difíceis. Atlético em Curitiba é sempre difícil e é um time que está bem colocado, e o Bahia tá jogando muito bem, né? O meio-campo do Bahia, todo mundo joga, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, todos jogam, e aí o Everaldo e o Tassiano tendo que se entregar mais para ajudar sem bola. Everaldo, que é um centroavante, voltando bastante pela direita. Então o Flamengo tá conseguindo se superar, aí vai do jeito que dá. Nos outros jogos estava o Léo Pereira na lateral esquerda, aí hoje volta o Ayrton Lucas, o Léo Ortiz de volante. Aí entra Garoto, entra Everton Araújo, faz o gol de empate contra o Atlético Paranaense. O Lohan é muito bom, né? Agora ele está tendo sequência. Até por isso, acho que o jogador que mais faz falta é o De La Cruz, né? Não é nem o Arrascaeta, que é um cara talentoso, mas não vinha tão bem no ano, e o Lohan dá conta. O problema é que o elenco fica muito curto. Então, um que está suspenso, hoje era o Fabrício Bruno, aí machucam 2, você já não tem 5 nas seleções, aí você fica com pouca opção. Mas o Flamengo está conseguindo levar, líder do campeonato, assim como o Palmeiras só perdeu 3 jogos no ano, e só perdeu 1 no Campeonato Brasileiro, foi pro Botafogo, e eles têm, acho que neste ano o Flamengo ele tem uma coisa que o Palmeiras do Abel sempre teve, que é que mesmo quando joga mal, perde pouco, e isso no Campeonato de Pontos Corridos é uma coisa muito importante, por isso que eu acho que vão brigar os dois, aí talvez o Botafogo acompanhe até certo momento, mas Palmeiras e Flamengo vão dar pouca brecha, né? São times que perdem muito pouco. Palmeiras perdeu 2 no Brasileiro e 1 no Paulista. O Flamengo tinha 2 derrotas da Libertadores, só 1 no Brasileiro. E os 2 já jogaram mal no ano, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Mas mesmo assim, estamos quase em julho e cada um só perdeu 3 jogos na temporada. E o curioso é que o jogo entre eles, Piper, foi um jogo fraco, foi um 0-0, com os times mais completos. Sim, foi um jogo chato, né? Um mau momento dos dois. E assim, condições normais para um campeonato, veja, num torneio de mata-mata, tem aí uma série de bons times do futebol brasileiro que podem eliminar Palmeiras e Flamengo, como aliás aconteceu com o São Paulo ano passado. Agora, numa maratona de 38 rodadas, eu acho que é muito difícil qualquer outro acompanhar os dois. Onde aí, no começo de campeonato, evento Botafogo. Então, eu ainda quero ver mais. Eu acho que o Botafogo tem, de novo, um time bom. Só para fazer um parênteses aqui, né? Talvez tenha sido a SAF que mais deu certo se a gente comparar com o que era o Botafogo antes. O Textor pegou o Botafogo na Série B. A gente está falando hoje um Botafogo que pela segunda temporada seguida ele briga pela liderança do brasileiro. Claro que vai ficar sempre aquela mancha, aquela decepção por tudo que aconteceu ano passado. Mas, na verdade, foi o Botafogo que liderou a maior parte do brasileiro do ano passado. A melhor coisa que o Botafogo fez dos últimos 20 anos. Exatamente. Esse ano ele está a 1 ponto do líder com 10. Fica com 10 rodadas. Não é uma coisa banal se a gente comparar com o que o Botafogo fez. Tem até uma estatística no domingo, quando o Botafogo assumiu a liderança, que ele liderou 32 das 50 últimas rodadas. Né? 64% ele falou disso, né? Em 2 campeonatos é muita coisa. Então, eu acho que isso não é pouco. Agora, eu também queria chamar a atenção para uma coisa curiosa. O Rogério Ceni, de novo, vai fazendo um trabalho muito bom. Como foi no Fortaleza, ele é talvez o responsável pela virada, ele foi campeão brasileiro no Flamengo, no Bahia, de novo, ele está bem, e talvez o único clube onde ele não tenha feito muito sucesso foi exatamente o São Paulo. 12 jogos e 12 derrotas contra o Flamengo do Rogério Ceni. Ele nunca venceu o Flamengo, é verdade. Viga, o Flamengo tem elenco suficiente, com todas essas ausências pela Copa América e uma série de motivos, para segurar a parada? Porque são jogos em cima de jogos, né? O Paraná poderia ter saído com empate hoje da equipe, junto da equipe do Bahia, contra a equipe do Bahia. A gente fica sempre dizendo que o Flamengo tem time A e time B. Eu não tenho essa convicção. Acho que o Flamengo tem um elenco mais robusto, mais recheado que os seus adversários. Mas acho que chegamos a um nível, a um momento do campeonato que ele está ali achatado, que as bandas de cima e de baixo, elas se aproximam. O campeonato
está nivelado pelo meio, mas para baixo por conta do desfalque na Copa América. E nada contra a Copa América, pelo contrário, muito a favor da Copa América, mas contra o planejamento, o cronograma, a programação da Confederação Brasileira de Futebol. Porque a Copa América, já se sabe que ela vai ser realizada nesse período, nessa data, nos Estados Unidos, para de hoje, há muito tempo. Então, poderia, de alguma forma, se houvesse interesse, né, no sentido amplo da palavra, negociar por estaduais mais enxutos, por alongar, talvez, as datas do Campeonato Brasileiro. Enfim, Flávio, sendo muito pragmático, acho que o Flamengo conseguiu, nesses últimos 2 jogos, entregar em pontos mais do que se imaginava. Porque jogar em Curitiba é sempre difícil, sempre complicado, e pegar esse Bahia ajeitado no Rogério Ceni, no Maracanã, e encontrando uma vitória no finalzinho, 4 pontos em 6 disputados contra adversários complicados, acho que o Flamengo conseguiu mais do que aquilo que o torcedor, talvez relativamente otimista, estivesse esperando. Agora, então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Foi na raça, foi no sufoco. Isso é Flamengo, né? O Flamengo vence aí o Bahia por 2-1, né? Com o de Davi Luiz, muito criticado, né? Mas a gente vem acompanhando o Flamengo, as partidas do Flamengo, o Davi Luiz nesses últimos jogos aí, vem desempenhando um bom papel. Obviamente, dentro de campo e dentro do vestiário também, é uma liderança gigantesca. E dentro de campo, agora está se provando que merece essa vaga de titular. E eu vou te falar uma coisa, vai ser difícil tirar o Davi Luiz de titular. O cara vem fazendo bons jogos, deu a vitória ao Flamengo agora diante do Bahia, um gol já nos acréscimos 48, 49 do segundo tempo, 48 para ser exato. Então aquilo, o Tite vai ter uma dor de cabeça muito grande para resolver esse problema. Uma dor de cabeça que eu acho que todo técnico deseja ter, né? Léo Pereira eu acho que é certo jogar. Porque o Léo Pereira joga naquela posição e naquela faixa de campo ali, né? Com a perna esquerda, então é o único, vamos dizer assim, lateral canhoto do Flamengo, né? Tem o Cleito, mas o Cleito é um jogador para emergência, como foi hoje, né? O Ayrton Lucas saiu machucado e entrou o Cleito. Então é para emergência. Titular, esquece. Seguramente pode acontecer, pode, mas acho que eu não vejo isso momentaneamente, né? A curto, médio prazo. E aquilo, o jogo começou, sabemos que o Bahia é um time bom, é um time que vinha 11 jogos invicto, o Bahia tá ali em cima, brigando pela liderança, não é à toa, e isso ficou demonstrado dentro de campo, né? O Bahia, que tinha bola, tentava propor jogo, o Flamengo era um time mais vertical, está sendo um time mais vertical, com a ausência de os principais jogadores aí, né? Que tá na seleção uruguaia e chilena também, que é um lugar. O Bahia surpreendeu muita gente, para quem não acompanha o Bahia, acabou surpreendendo muita gente. O time do Bahia é um time bem treinado, um time muito bom tecnicamente, e um time que daqui para frente vai ser um time que sempre vai brigar pelas cabeças do Brasileirão. Ali G4 e liderança e até possivelmente título, né? E eu creio, na minha opinião, se o Bahia continuar mantendo esse estilo de jogo que ele vem propondo, o que deve acontecer, deve ter muita influência do grupo City, óbvio, staff do City, então tem muita influência até no futebol, assim, né? Tem jogadores muito bons, tecnicamente, contratou o Everton Ribeiro, o Cauli já estava lá, que é um monstro de jogador, Caio Alexandre também chegou, Jean Lucas também chegou, então o time, sim, do Bahia é muito bom. No ataque tem o Everaldo, que é um bom atacante de porte físico bom, né? Consigo ganhar do Ayrton Lucas. Eu não creio que aquele ali foi uma falha do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não conseguiu fazer cobertura. Podemos dizer, né? A bola entrou foi entre Davi Luiz e Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas era mais rápido, é mais rápido que o jogador, só que na dividida de corpo, né, ele acabou desequilibrando e ganhou a jogada e acabou empatando o jogo, né? Mas é aquilo. Já falei sobre o meio de campo e aquilo. Dificilmente o Bahia vai ser derrotado nesse Brasileirão. O Bahia jogando fora de casa é um time que vai ser difícil de se derrotar. Então, a gente, flamenguista, tem que, vamos dizer assim, ficar muito feliz com uma vitória do Flamengo que não desistiu, foi até o final e vai buscando a vitória, né? Esse empenho, lutar até o final. O Flamengo tendo esse empenho no campeonato que premia, vamos dizer assim, né?
o time que é muito regular no campeonato inteiro, com possivelmente um título, eu acho que o Flamengo tá indo pelo bom caminho, né? É esse caminho que a gente vê. E agora o próximo jogo é no Fla-Flu, que possivelmente, caso o Flamengo ganhe, eu vou torcer para isso, né? Se ele continuar desempenhando bom futebol, o Flamengo sim pode derrubar o Diniz do Fluminense. Eu creio nisso, creio. Se o Flamengo ganha 3-0 do Fluminense, o Diniz para mim cai. Vai ficar uma pressão insustentável lá no Fluminense e espero que isso aconteça. Mas é isso aí, tamo junto, né, galera?